Luz solar e plantas. A alquimia da vida. A fonte de energia do mundo natural. E a natureza consome esta energia da maneira mais eficiente possível. Todas as criaturas foram moldadas pela seleção natural para serem econômicas. Todas, menos uma. Quando os homens desvendaram o segredo do fogo, eles soltaram energia suficiente para nos libertar de restrições naturais. A energia desencadeou uma série de revoluções. A Era do Bronze, do Ferro, a Era da Indústria. A Revolução Industrial mudou o nosso modo de vida, produzindo energia e materiais em quantidades jamais existentes. Mas a que custo para o nosso planeta? Nos últimos anos, nossas vidas foram transformadas novamente por outra revolução, a da informação, resultado das outras que já existiram. O homem digital e industrial cresceu longe da natureza. Mas agora a nova ciência biomimética nos leva em uma direção diferente. Entender os princípios básicos da energia da natureza e das revoluções da informação oferece novas maneiras de viver no planeta Terra. Nature Tech, o design da natureza. Distribuído por Logon. Toda criatura viva precisa de energia. Por sorte, o mundo está repleto de fontes de energia renováveis, como o alimento, que possui uma variedade de formas e tamanhos. Mas o grande desafio está em encontrar alimento sem se tornar um. Esta antiga batalha levou à evolução de muitas maneiras de renovação diferentes, algumas delas espetaculares. A energia da vida. Versão do Brasil. Este modo de encontrar energia chamou a atenção de engenheiros. E se robôs pudessem fazer o mesmo? Mas ainda não devemos temer por nossas crianças e animais. O EcoBot não pode igualar as habilidades aprimoradas por milhões de anos de evolução, mas utiliza a energia do mesmo modo, digerindo moscas. Ainda não pode pegá-las, mas a próxima versão dele poderá. Ele se alimenta de moscas mortas, digeridas por uma célula combustível microbial. Ele utiliza energia química conduzida por bactérias que decompõem a mosca para produzir um mínimo de energia. Mesmo após uma refeição substanciosa de moscas, ele não produz muita eletricidade. O EcoBot precisa de vários minutos para digerir sua refeição antes que tenha energia armazenada suficiente para se deslocar por alguns centímetros. Apenas isso, até que tenha digerido um pouco mais. Mas o sistema funciona assim. O EcoBot foi programado para se deslocar na direção de uma fonte de luz e tomar algumas medidas de teste no caminho.
Ele anda a alguns metros em cerca de 20 minutos. Tudo isso com apenas um almoço de moscas. Em termos ecológicos, o Ecobot é um predador. Mas a cadeia alimentar da natureza começa muito antes. E é aqui que pode estar a chave do pensamento inspirado na natureza, não somente para robôs de alto reabastecimento, mas para a produção e o consumo da energia. Um futuro totalmente novo para a humanidade. No fim das contas, o orçamento de energia do mundo natural depende das plantas ou bactérias. O combustível bruto é a luz solar. E cada folha converte essa luz em açúcares ou carboidratos altamente energéticos, que alimentam o resto do mundo. Estas são as plantas de energia da natureza. Nosso planeta é operado à base de fotossíntese, que permitiu o crescimento da civilização. A Revolução Industrial foi construída dos restos mortais de plantas, enterradas e transformadas em carvão. Estas plantas prenderam a energia do Sol, que brilhava na Terra há centenas de milhões de anos. Quando os humanos dominaram o fogo, eles produziram a energia antiga através de queimadas. Mas com o custo de encher gradualmente a atmosfera com dióxido de carbono. Ainda hoje, a maior parte da nossa energia que abastece este estilo de vida ultramoderno e computadorizado vem deste processo bruto de queimar plantas pré-históricas. A natureza sugere que há outros meios. Assim como as folhas, os painéis solares produzem energia através do sol, e a natureza pode ajudar a tornar nossos projetos mais eficientes. Para ter o máximo de eficiência, um painel solar precisa absorver o máximo possível de luz. E isso também é um problema encarado por animais que enxergam em baixos níveis de luz. A evolução projetou olhos que podem enxergar em níveis de luz nos quais somos cegos. Os olhos da mariposa absorvem cada fragmento de luz para ajudá-la a se orientar à noite. E elas fazem isso porque têm uma camada antirrefletiva na parte externa dos olhos. Aumentando mais de 25 mil vezes, a superfície do olho é coberta de saliências minúsculas, precisamente espaçadas, que evitam a saída da luz, aumentando a quantidade absorvida. Ela só funciona por causa do espaçamento exato das microsaliências. Um exemplo inacreditável de nanotecnologia natural. Agora a tecnologia moderna pode igualar a natureza e produzir uma microsuperfície parecida. Com a marca registrada MOTAI, estas estruturas são tão pequenas e organizadas que o Instituto Fraunhofer, em Freiburg, precisou desenvolver novas técnicas de fabricação para trabalhar nesta escala. Uma camada fotossensível em uma lâmina de vidro foi exposta a um modelo holográfico preciso de luz a laser. Quando a camada é retirada, as áreas fixadas pelo modelo de luz permanecem, formando uma superfície coberta de microsaliências que funcionam exatamente como os olhos da mariposa. Elas absorvem quase toda a luz que chega, sobrando muito pouco para ser refletido. A diferença é notável. Metade deste monitor é coberto por uma superfície convencional e a outra metade pelo MOTAI. Olhando diretamente para a superfície, não há muita diferença. Mas por outro ângulo, a superfície MOTAI, que está à direita, corta toda a luz.
A tecnologia MOT-I também funcionará em painéis solares, aumentando a quantidade de luz absorvida e tornando-os mais eficazes. E esta tecnologia ambiental pode se tornar ainda mais eficiente, imitando outra ideia da natureza. As papoulas do Ártico produzem suas sementes durante o curto verão ártico. Suas flores rastreiam o sol como radares parabólicos em miniatura, mantendo as sementes em desenvolvimento o mais aquecidas possível. Os projetistas da Casa Solar Gemini, na Áustria, pediram emprestado esta ideia. Os painéis solares da casa giram para seguir o Sol. Pode-se chamar isso de tecnologia ambiental, apesar dela não funcionar como as folhas. Os painéis solares são muito mais eficientes que as folhas, mas têm um custo alto. A solução da natureza é fazer plantas de energia ineficientes, mas de baixo custo, e então colocá-las em todo lugar. O que as indústrias de energia do futuro poderiam aprender com isso? Os painéis solares produzem eletricidade, enquanto as folhas produzem substâncias químicas. Como o fazem ainda é um mistério, mas a alquimia da folha está sendo lentamente desvendada. Dentro de uma célula individual de folha encontram-se minúsculas cápsulas verdes chamadas cloroplastos. E dentro de cada um deles estão pilhas de membranas. É no maquinário químico ligado a essas membranas que está o segredo da fotossíntese. A luz libera um elétron de uma substância química chamada clorofila, que torna as folhas verdes e inicia uma reação que termina com a água sendo dividida em hidrogênio e oxigênio. O oxigênio é lançado na atmosfera e o hidrogênio misturado ao dióxido de carbono para produzir açúcar simples. Mas este mecanismo é tão complicado que um cientista poderia passar toda a carreira em apenas um passo do processo. Nos últimos anos, eles tiveram êxito na produção de uma folha artificial, ou pelo menos em imitar cloroplastos com estruturas minúsculas feitas pelo homem, que produzem substâncias químicas de alta energia através da luz solar. Se essa é uma visão do futuro, como a usaríamos então? Uma coisa que as folhas artificiais poderiam fazer é gerar hidrogênio, o mais novo combustível não poluente. Na verdade, todo o planeta, incluindo a humanidade, já está abastecido de hidrogênio. Estamos em órbita ao redor de um poderoso gerador de fusão nuclear. Dentro do Sol, átomos de hidrogênio são misturados para formar hélio, e neste processo liberar várias quantidades de energia. A fonte de energia de vida mais recente da Terra. Nós tentamos imitar este processo, mas até agora progredimos muito pouco na construção de nossos próprios reatores de fusão nuclear. No entanto, uma economia de hidrogênio ainda pode trazer um futuro brilhante. Com os combustíveis atuais, nós já queimamos hidrogênio, que é altamente inflamável. É assim que abastecemos as viagens ao espaço. Agora, engenheiros desenvolveram motores de carro que também podem queimar hidrogênio.
Este é um carro híbrido que queima gasolina comum e, ao mudar uma chave, queima hidrogênio. O desempenho destes motores melhora a toda hora. Nada surpreendente para um carro que funciona com um combustível de foguetes. Problemas antigos de carros que funcionam com um combustível altamente inflamável, que deve ser armazenado sob alta pressão, foram gradualmente resolvidos. O reabastecimento parece um pouco complicado, mas já se tornou quase tão simples quanto uma bomba de gasolina. E a vantagem de carros que queimam hidrogênio é que o que sai do escapamento é apenas água. Mas, na verdade, isto não evoluímos muito desde a Idade da Pedra, pois ainda não paramos de queimar as coisas. O hidrogênio realmente funciona quando é usado para dar energia a uma célula combustível. Em uma célula combustível, o hidrogênio é misturado ao oxigênio para produzir um fluxo de eletricidade, que pode ser usada para funcionar o motor avançado deste carro. Como o motor de combustão, este ainda libera apenas água, mas enquanto o motor de combustão tem apenas 20% de eficácia, a célula combustível de hidrogênio funciona com 80% de eficiência. Cientistas já estão desenvolvendo células combustíveis de hidrogênio pequenas o suficiente para substituir as baterias comuns de um notebook. Teoricamente, não há razão para que no futuro não tenhamos estações de energia de hidrogênio para produzir toda a nossa eletricidade, até agora fornecida pelo Sol. O maior problema com o combustível de hidrogênio é que, no momento, a maior parte dele vem de destruir combustível fóssil, que é a parte hidro do hidrocarboneto. Isto produz tanto gás danoso ao efeito estufa quanto quando se queima o hidrocarboneto. Mas há uma ampla fonte de hidrogênio que o pensamento inspirado na natureza poderia desvendar sem poluir o ar: a água. Utilizando apenas a energia solar, poderíamos extrair todo o combustível que precisamos da água. E ao usarmos este combustível, seja pela sua queima ou em uma célula combustível, produzimos mais água. Esse é o que há de mais moderno na reciclagem. Enquanto esperamos por um futuro de energia não poluente ilimitada, há outras lições que podemos aprender com a natureza, como utilizar a energia que já temos de maneira mais eficaz. Os cupins são os mestres da construção da natureza. Utilizam lama misturada à saliva para construir enormes castelos de barro. Dentro destas fortalezas, os cupins criam a sua prole e, em alguns casos, até cultivam suas próprias safras. Estas estruturas não são apenas morros de terra, são construções altamente sofisticadas. Uma colônia de cupins utiliza tanto oxigênio e produz tanto dióxido de carbono quanto uma vaca, que produz muito calor. Ainda assim, os cupins vivem fechados dentro dos morros, portanto, eles devem ventilar as construções de alguma forma. Engenheiros da Universidade de Loughborough, no Reino Unido, e biólogos da Universidade do Estado de Nova York se uniram para descobrir o que os cupins fazem. Na Namíbia, muitos destes morros foram modificados para permitir aos cientistas monitorar o que os cupins estão fazendo. Registrando a temperatura dentro do ninho, eles descobriram que ela permanecia constante durante todo o dia. Descobriram também que os cupins podem controlar os níveis de dióxido de carbono, a umidade e a temperatura. Eles parecem viver em um edifício com um sistema de ar-condicionado perfeito.
Para descobrir como fazem isso, os cientistas montaram janelas de observação nos morros, para que pudessem filmar os cupins por longos períodos de tempo. Eles descobriram que se injetassem dióxido de carbono no ninho, os cupins mudariam o padrão de construção, abrindo sutilmente novos túneis através do ninho. O segredo do incrível sistema de ar-condicionado dos cupins está nos mínimos detalhes da construção de seu ninho. É preciso, então, tentar mapear um ninho inteiro até os menores túneis, algo nunca antes feito. Para começar, as paredes externas do morro são como concreto, mas isso não é algo que atrapalhe um engenheiro. Eles usaram uma escavadeira como instrumento de precisão para cortar um ninho pela metade e olhar a base de sua estrutura. Foi um grande trabalho. A torre pode alcançar 3 metros, mas o ninho também se estende por vários metros abaixo do solo. Aqui é onde a maioria dos cupins vive e onde cultivam seus jardins de fungos, o seu único alimento. Acima da região subterrânea onde vivem, mais da metade do morro é formada por uma rede de túneis vazios. Há também uma grande abertura que corre pelo centro da torre. E ao redor, uma rede de túneis menores alimenta esta abertura. Mas estes túneis também se ramificam e viram para terminar correndo logo abaixo da superfície externa do morro. No entanto, este modo de dissecar o morro foi muito bruto para ver os detalhes mínimos das técnicas de construção dos cupins. Então, os engenheiros tiveram uma nova ideia: injetar no ninho uma mistura de gesso que preenche e concretiza todos os túneis. É um negócio complicado. A mistura deve ter a consistência exata para escorrer por todos os túneis e não se concretizar antes de ter preenchido todo o ninho. Não é de surpreender que ninguém houvesse tentado isso antes. A equipe escavou a base do ninho e cobriu todo o morro com uma camada protetora de gesso. Feito isso, eles começaram a despejar a mistura. Eles tiveram que adivinhar de alguma forma quando o ninho estava cheio. E precisaram esperar até que estivessem certos de que o gesso estava seco. Todo o restante era para revelar a estrutura interna do ninho, destruindo a lama com uma mangueira de alta pressão, de preferência deixando intacto o sistema complexo de túneis delineado pelo gesso.
Funcionou. Os cientistas ficaram com uma linda escultura interna feita pelos cupins, mostrando como esses morros de barro podem ser complexos. Mas eles ainda não estão satisfeitos. Esta técnica revela como os grandes túneis se conectam, mas ela destruiu uma camada de túneis mais finos que os cientistas notaram durante as escavações. Eles criaram então um modo extraordinário de visualizar o morro nos mínimos detalhes. Construíram o maior scanner de mesa do mundo sobre um morro, onde injetaram gesso. A ideia era raspar uma camada fina do topo do ninho e fotografá-la. Os túneis brancos cheios de gesso se destacavam claramente. Trabalhando dia e noite nas 2 semanas seguintes, o morro foi raspado milímetro por milímetro, sendo todo fotografado. Os cientistas descarregaram a longa sequência de fotos em um computador e, utilizando um software projetado para juntar partes similares de um aparelho de ressonância magnética, puderam construir uma foto composta do ninho. Finalmente, este modelo pôde ser colocado em um computador de animação em 3D para produzir algo jamais visto. Uma réplica exata de um morro de cupins, onde podemos navegar para ver exatamente como foi feita. Baseados nisso, os cientistas puderam ver que o sistema de ar-condicionado é conduzido pelo vento. A rede complexa de túneis abafa variações de força e velocidade do vento, produzindo uma circulação de ar constante através das câmaras e jardins do ninho até o funil central. Se a corrente de ar circulatório não for forte o suficiente, os cupins aumentam a altura do morro e constroem mais túneis para compensar. A análise dos detalhes destes modelos de computador sugere novos modos de construção de edifícios eficientes em energia que, como os morros de cupins, podem ter ar-condicionado pelo vento. Mas só podemos pensar nestes novos e complexos projetos porque nas últimas décadas a nossa sociedade foi transformada pelo poder da computação. A revolução da informação tocou as nossas vidas de maneira incontável. Ao toque de algumas teclas, podemos acessar quantidades amplas de informação instantaneamente e de qualquer parte do mundo, sem sair de casa. A natureza também teve a sua revolução da informação. A evolução de seres vivos complexos trouxe a necessidade de maneiras mais sofisticadas de sentir o ambiente para encontrar alimento, parceiros, abrigo ou para detectar perigo. Uma barata tem sensores de alta tecnologia para tato, visão, olfato e paladar. Ela pode até detectar um movimento mínimo de ar. As 2 caudas de uma barata são chamadas de cerci e são cobertas de pelos que reagem a mínimos movimentos de ar. Muitos outros insetos possuem detectores de corrente de ar parecidos, um sistema tão sensível que cientistas da Universidade de Reading, no Reino Unido, tentam esmiuçar em detalhes, registrando como os insetos reagem ao menor sopro de vento. Estas minúsculas correntes de ar são feitas de maneira precisamente controlada por um alto-falante, que produz frequências sonoras muito baixas. Cada pelo individual é montado em uma articulação que só o permite mover-se em uma direção. Mas com centenas de pelos,
cada um orientado em uma direção diferente, o inseto pode localizar exatamente de onde vem a corrente de ar, assim como qual o tamanho da criatura que a está produzindo. Isso faz com que uma barata saiba exatamente onde um predador está e quando deve se mover. Fibras de nervos gigantes do cerci vão direto para os centros de controle da perna para que a barata nem precise pensar em fugir. Estes desenhos elegantes e econômicos atraíram a atenção de engenheiros espaciais, que projetam a próxima geração de exploradores planetários remotos. Talvez as futuras missões a Marte poderão ser conduzidas por máquinas adaptadas com sensores inspirados em insetos. Os cientistas já fizeram progresso ao copiar estes detectores de corrente de ar, que poderiam ser dispositivos úteis para uma missão a Marte. Já foram registrados furacões na superfície marciana, poderosos o suficiente para destruir uma máquina. Mas se equipada com a habilidade da barata de detectar a força e a direção das correntes de ar, ela poderia evitar estes problemas. Alguns insetos também podem localizar o som com a mesma exatidão implacável. Esta é a fêmea de uma mosca hormia e precisa encontrar alimento para sua prole. Eles só comem paquinhas, uma espécie de grilo. Então o problema da hormia é achar uma. Paquinhas machos sentam-se na entrada de suas tocas, geralmente de cabeça para baixo, e cantam. A hormia pode saber exatamente de onde o som está vindo. Uma vez encontrada a paquinha, ela deposita os seus ovos nela. E quando suas larvas nascem, elas se entocam na paquinha e a devoram lentamente. É um feito impressionante, mas qual é a precisão de uma hormia fêmea? Estes cientistas da Universidade Cornell tentam responder a esta questão. Uma mosca hormia é colocada em uma bola sustentada por uma almofada de ar. Quando um canto combinado de grilo é tocado em um alto-falante, a mosca tentará correr em sua direção, virando a bola. A bola está conectada a um computador que descobre para qual direção a mosca tenta correr e até onde vai reagindo ao som. As experiências mostram que ela pode localizar o som com uma exatidão infalível. Alternar o som entre dois alto-falantes em cada lado da mosca não a engana. A hormia acerta todas as vezes. Como ela está fazendo isso? Uma mosca hormia tem orelhas incomuns escondidas abaixo da cabeça. São feitas de duas membranas em cada lado de uma barra rígida. O canto de uma paquinha faz cada membrana vibrar. Mas se o som vier de um dos lados, ele alcança primeiro uma membrana, fazendo-as vibrar sem sincronia. As vibrações dos dois lados são transmitidas à barra central. E ao decodificar como isso está sendo distorcido, a mosca sabe exatamente de onde vem o som.
Baseados neste sistema elegante, cientistas desenvolveram um microfone altamente direcional, que está um enorme passo à frente dos projetos de aparelhos auditivos. Tudo isso graças a esta minúscula mosca e a sua busca por alimento para a sua prole. Para ser um pai modelo, este besouro do fumo depende de um sensor ainda mais incomum. Na base do seu tórax há algumas estruturas muito estranhas, órgãos de sentido. Mas para quê? Nos laboratórios da Universidade de Bonn, experiências cuidadosas mostraram que estas estruturas reagem à radiação infravermelha, ao calor. E são muito sensíveis. Fora do laboratório, ele usa estes órgãos incomuns para detectar incêndios florestais. As experiências de laboratório sugerem que um besouro pode detectar o calor de um incêndio de uma floresta de 10 hectares a até 12 quilômetros de distância. E o besouro também pode localizar a direção exata de uma chama. Os besouros são atraídos de uma área ampla para as toras em chamas e aqui encontram os parceiros para acasalar. Quando procriam, irão se entocar na madeira pinho. Mas numa madeira saudável, as larvas seriam mortas e enterradas em resina, o mecanismo de defesa da árvore. Então, depositando os ovos em árvores mortas recentemente, estes besouros salvam a sua prole do destino. Cientistas agora observam de perto esta habilidade incrível, pensando em tornar os nossos detectores de calor mais eficazes. Quando se trata de encontrar o caminho, nada supera a abelha. Uma abelha operária retornando de uma boa fonte de néctar para sua colmeia lembra a distância entre a colmeia e as flores e em que direção está. Com esta informação, ela sempre lembra o caminho de volta. Mas também pode dizer às irmãs como encontrar as mesmas flores. As informações da direção e da distância estão codificadas nesta dança da abelha. Tudo isso em um cérebro menor que um grão de açúcar. Estas habilidades de navegação seriam extremamente úteis para robôs, principalmente aqueles explorando sozinhos outros planetas. Então, como a abelha faz isso? Cientistas da Universidade Nacional da Austrália de Canberra desenvolveram uma experiência engenhosa para descobrir. Eles persuadiram abelhas a voar por um grande túnel com listras pretas até um prato de água adocicada. As abelhas voaram de volta para a colmeia e contaram às companheiras operárias sobre este novo lugar onde há alimento à vontade. Os pesquisadores então substituíram as listras por outras mais finas. Desta vez, quando as abelhas voaram de volta à colmeia para juntar mais operárias, as novas recrutas passaram o túnel. Foram informadas da distância errada.
Ao que parece, as abelhas usam um truque chamado fluxo óptico para medir distância. Elas estimam a distância pelo fluxo de informação através dos olhos. Quando as abelhas voam além das listras mais estreitas, o sistema de fluxo óptico é levado a pensar que elas voaram além do que deviam. Este sistema tem diversas funções. Ao manter as taxas de fluxo iguais nos dois olhos, a abelha sabe voar para o centro do túnel. E na aproximação final da colmeia, ela usa o fluxo óptico como uma espécie de piloto automático para desacelerar e pousar. A maioria dos insetos voadores parece usar um sistema parecido. Desta forma, cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia projetaram um sistema computadorizado para observar mais detalhadamente como os insetos navegam. Para isso, recrutaram a ajuda do inseto clássico de laboratório, a mosca das frutas. Nesta experiência, as moscas das frutas são lançadas em um túnel de vento. Os cientistas projetam barras que se movem na parede do túnel de vento e sensores infravermelhos rastreiam como elas reagem. Eles descobriram que as moscas sempre viravam para se distanciar deste modelo de barras divergentes. Mas para entender exatamente o que acontece, é preciso observar melhor como as moscas reagem individualmente. Então, os cientistas do Caltech construíram um tipo de simulador de voo da mosca das frutas. Uma única mosca é fechada dentro de um cilindro que pode gerar diferentes modelos ao redor dela. Ao monitorar as batidas das asas, os cientistas podem dizer o que a mosca está tentando fazer quando vê modelos diferentes. Se o modelo está girando, a mosca tenta virar na direção oposta. Isto compensaria automaticamente ela ser virada por uma rajada de vento se estivesse em voo livre. Se o modelo se expandir em um lado, a mosca tenta se distanciar dele. Novamente, em voo livre, isso compensaria automaticamente um vento constante soprando a mosca para um lado. Ou seja, estes programas simples agem como um piloto automático que mantém o voo estável e em curso. É um sistema tão elegante e eficaz que futuras missões a Marte podem utilizar os mesmos truques para medir a distância que estão viajando e, ao mesmo tempo, navegar em terrenos difíceis na superfície marciana. E essa era espacial inspirada em insetos não para por aqui. Outra coisa que os insetos fazem muito bem é trabalhar em grupo. As formigas vivem em enormes colônias que lavam o solo da floresta ao redor dos ninhos em busca de qualquer coisa pequena o suficiente para comer. Se elas encontram uma boa fonte de alimento, mais obreiras são recrutadas para ajudar, assim como as abelhas. E de volta à colônia, as formigas cooperam para conservar o telhado de colmo acima do ninho, para mantê-lo à prova d'água. E ao abrir e fechar buracos de entrada ao redor do ninho, elas mantêm a temperatura e a umidade nos níveis ideais para as suas larvas em crescimento. Mas nenhuma formiga tem em mente um grande plano, uma visão do que a colônia tenta alcançar. Esta aparente sociedade cooperativa surge de cada formiga que segue algumas regras simples. Estes simples programas que levam à conclusão de tarefas complexas inspiraram projetistas a construir robôs que podem trabalhar em grupo de um modo parecido. Estes robôs na Universidade do Oeste da Inglaterra foram projetados para testar estas ideias. Eles podem pegar discos, movê-los
e soltá-los. Eles também foram programados com algumas regras simples. Primeiro, se trombar em um disco, pegue-o. Segundo, se trombar em uma parede ou outro robô, desvie. Terceiro, se trombar em um disco enquanto carrega outro, solte o seu disco. Quando colocamos uma dúzia de robôs programados sob estas regras em uma arena com discos espalhados, algo estranho acontece. Em cerca de 1 hora, este pequeno enxame de robôs trabalha em conjunto para juntar todos os discos e organizá-los em pilhas. Então, nós podemos fazer uma colônia de formigas artificial de enxames mecânicos? As formigas não parecem ser tão simples quanto pensamos. Mas estas novas camadas na sociedade das formigas só foram descobertas por um longo e doloroso estudo, marcando e seguindo formigas individuais por longos períodos, conforme a sorte das colônias muda. Elas possuem uma rede de comunicação complexa. E o formato desta rede muda e se adapta conforme o tamanho da colônia aumenta. Formigas fazem muito mais que seguir regras. De fato, cada formiga tem sua própria personalidade. Estes pesquisadores da Rússia passaram tanto tempo seguindo formigas individualmente que puderam reconhecê-las pelas suas diferentes personalidades, até quando a tinta havia saído. Estas colônias complexas funcionam não apenas porque cada formiga é pré-programada com certas regras, mas porque as formigas podem comunicar-se entre si e adaptar as regras conforme necessário. E isto definiu o pensamento dos projetistas de robôs. Na Universidade do Estado da Pensilvânia, na Filadélfia, estas máquinas têm uma habilidade de comunicação similar à das formigas, mas apenas entre si e baseadas em uma estação de computador. Elas foram solicitadas a procurar uma área de terreno, mas não a procurar o mesmo trecho 2 vezes. Elas possuem os seus próprios programas de busca e modificam este programa para considerar o que outras máquinas já fizeram. É mais um passo na direção de uma colônia de formigas artificial. Talvez a nossa futura missão a Marte não trabalhará sozinha. Se pudéssemos colocar um enxame de máquinas na superfície de Marte, cada uma se comunicando com as outras e coordenando os comportamentos como formigas extraterrestres, nós poderíamos procurar por vida em Marte com muito mais eficácia. Parece incrível que humildes insetos possam ajudar a humanidade a explorar mundos alienígenas. Mas um número maior de cientistas está percebendo que a natureza pode fazer muito mais que isso. Isso poderia abrir um futuro de novos materiais feitos de novas maneiras. Mudar a maneira que produzimos e usamos a energia. E isso poderia transformar o modo como vivemos na Terra. Todo este potencial vem do estudo de algumas centenas de espécies. Mas ainda há dezenas de milhões de espécies por lá, cada uma com segredos que iremos desvendar.
Cada uma destas espécies pode ter potencial para criar um futuro novo e sustentável para o homem, de uma maneira imprevisível, já que as possibilidades são infinitas. A diversidade da vida na Terra é o maior recurso da humanidade. No entanto, está desaparecendo de tal forma que só foi comparada a alguns desastres naturais do passado. Mas esta última extinção em massa é causada por nós, justamente as criaturas que mais podem se beneficiar de 4 bilhões de anos de exuberância biológica. É como queimar a maior biblioteca de pesquisa do planeta. Foi a evolução de nossas mentes inteligentes que causou estes problemas. E agora esta mesma inteligência está dando um novo valor à natureza. A biomimética, além de beneficiar a humanidade, talvez nos dê um bom motivo para nos tornarmos melhores administradores de todas as vidas que poderiam fazer a nossa vida melhor.